Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, reformulando as metas do ano novo, dirigindo para aquele campo complicado, conferindo os últimos treinamentos do ITRC, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio 215 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 3º episódio da 6ª temporada. Sim, pois é, nunca é demais comemorar, já estamos na 6ª temporada, algo que nunca imaginaríamos lá no meio de 2020, quando começamos com os nossos projetos dos estúdios ECD. Ainda estamos aqui, firmes, fortes e felizes, tentando colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast e também na newsletter. E esse material é técnico, como conceitos, ferramentas, dicas, normas, artigos, também é um espaço para discussão, reflexão e melhoria pessoal e coletiva, e é também um espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que fazem o GAC acontecer para que elas contem as suas belas histórias. Claro, vocês são parte fundamental desse espaço. Especialmente as pessoas que colaboram muito conosco dando ideias, dando dicas, sugestões, opiniões, recomendando artigos, textos e, claro, vocês que nos ouvem ou leem todas as semanas. Nosso trabalho só tem relevância porque reverbera em vocês. Então ainda estamos aqui, tentando contribuir com a comum unidade do GAC, para termos um GAC melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor e mais justo. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 54 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito. Primeiro pela questão financeira, mas especialmente por mostrar claramente a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado do GAC. Essas pessoas, sem nenhum ganho individual, adicional, voluntariamente e carinhosamente contribuem com o nosso trabalho e nos dão a mensagem que o que nós fazemos nos nossos canais é importante a ponto de merecermos essa atenção e carinho. Esperamos fazer por merecer em mais uma temporada. Agradeço muito às atuais 54 pessoas, cujos nomes estão na descrição deste episódio, que nos mandam essa importante mensagem. Continuem. Com certeza continuaremos caminhando lado a lado com vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental, tem tudo muito bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 3 queridas empresas patrocinadoras, que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando também que estamos no caminho certo, isso é uma coisa muito legal pra gente. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradecemos demais a essas 3 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem, continuem. Com certeza, continuaremos. Gostaria de dar alguns avisos aqui rapidamente. Primeiro anuncio novamente que estão abertas só até fevereiro as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Esse curso tem duração de 1 ano, com aulas aos sábados, o dia todo, parte dessas aulas presencial, parte delas online, e temos aula também um dia da semana à noite, essa aula é sempre online, a aula é terça ou quinta. É um curso bem bacana, bastante voltado para quem mexe ou quem pretende mexer com remediação. As inscrições devem ser feitas no site do SENAC, sp.senac.br, procure lá pós-graduação, área de meio ambiente e o nosso curso vai estar lá. Anuncio também, novamente, que a ESAS do SENAC lançaram uma revista científica, a revista GAC, que está com a chamada de trabalhos aberta até o dia 15 de março, tá? 15 de março. Houve essa prorrogação por causa do adiamento da 3ª Conferência ESAS, que será em agosto, não será mais em junho, será em agosto. Então, como a conferência foi um pouco mais para frente, o limite para recebermos trabalhos nessa revista também foi um pouco mais para frente. Podem ser trabalhos científicos hard science,
aqueles com dados, né, robustos, análises estatísticas e tal, e podem ser também artigos de revisão, relatos de experiência e outros. A ideia é que o primeiro número seja lançado na terceira conferência ESAS, como eu disse, em agosto. Vejam as regras e como mandar o trabalho no site revistagac.com.br. E relembro vocês que, além desse nosso podcast semanal aqui, temos também a nossa querida newsletter, que também era semanal, enviada aos domingos e foi transformada esse ano em quinzenal. Intercalando com a newsletter, nós colocamos outro podcast, o Screening de Notícias, remodelado para esse ano, que também será quinzenal, também aos domingos, mas será focado nas notícias do GAC. A primeira edição de 2025, o episódio 8 do Screening de Notícias, foi ao ar esse domingo que passou agora. No próximo domingo teremos a newsletter. No seguinte, teremos novamente o Screening de Notícias. Então me digam aí o que acharam dessa mudança e vamos construindo esses nossos canais dos estudos ECD o mais junto que a gente conseguir. Bom, hoje teremos um episódio muito especial. Ele é especial porque temos um co-host aqui conosco, o Lucas Venciguerra, que já pode pedir música, é a terceira participação dele aqui nos nossos podcasts. O Lucas é geólogo, um dos coordenadores do curso de pós-graduação em GAC, da PUC Minas, é mestrando em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atua dentro do GAC na COPF. O episódio é especial também pelo tema, que tem tudo a ver com o nosso co-host, que é justamente a interface do gerenciamento de áreas contaminadas com a saúde pública. Eu sempre pensei que essa relação GAC e saúde pública era muito sólida, deveria ser muito sólida, porque o gerenciamento de áreas contaminadas existe basicamente para atender aos requisitos da saúde pública. Mas eu tenho visto nos últimos anos que talvez não seja bem assim. Mas finalmente o episódio é muito especial por conta da convidada, a Faira Barroso, gestora ambiental pela USP, mestre em saúde pública também pela Faculdade de Saúde Pública da USP, com bastante experiência no GAC em várias consultorias. Atualmente ela é consultora do Ministério da Saúde. Ela conta aqui um pouco para a gente do seu trabalho no Ministério da Saúde e nos dá uma bela aula sobre a interface entre saúde pública e o GAC e as tendências dessa relação para os próximos anos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem agora com as palavras de Faira Barroso. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas e bem-vindos mais uma vez aqui ao podcast Áreas Contaminadas. Hoje eu tenho uma convidada ilustre, que é a Faira Barroso. É muito bom ter ela aqui com a gente. Eu tenho também um convidado que é o co-apresentador, que é o Lucas Venciguerra, que você já conhece aqui de outros episódios. Então eu vou começar com o co-apresentador primeiro, né? Lucas, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, bem-vindo novamente ao podcast Áreas Contaminadas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Valeu, Tanaka, é um prazer estar aqui de novo. Estou aqui como co-apresentador, um formato diferente, né? Sim. E acho que a Faira vai trazer muitas coisas legais aí para a gente discutir e para a gente tentar matar aquela vontade de trazer a pessoa da saúde para o nosso lado. Exato. Que acho que eles têm muito aí a contribuir. Sim. Espero que a gente tenha também, né, Lucas? Senão a gente fica de lado aqui. Essa vai ser a pergunta-chave. Mas vamos lá. Faira Barroso, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao podcast. Obrigado por ter vindo. Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Já era fã antes, agora então. Acho que esse nome de co-apresentador do Lucas, eu acho que não cola muito não, porque não, também tem muito a contribuir. A Faira eu conheci algo em torno de 2017, né, que é num curso lá no Senac, e ela estava na consultoria, né, então ela trabalhou bastante na consultoria, mas ela está nesse podcast aqui para falar não diretamente de áreas contaminadas, da consultoria, mas para falar da interface saúde pública e áreas contaminadas, na qual ela é uma das especialistas. Mas, como todo bom episódio, Faira, vamos começar do começo. O que a pequena Faira fazia lá atrás, onde ela cresceu e que caminhos te levaram à área ambiental como um todo? Nossa! Eu sou de Osasco. Olha aí, de Oss, ali do mundo mágico de Oss. O meu primeiro contato com a área ambiental foi no meu estágio. Na verdade, eu fazia colegial técnico em informática. E aí eu comecei a estagiar na CETESB. Caramba! E no meio do caminho eu fui transferida de TI para a área de normas da CETESB. E fui conhecendo um pouco mais do meio ambiente e fui me apaixonando.
E aí eu decidi que eu ia prestar vestibular para gestão ambiental. Fiz cursinho, entrei na universidade pública e fiquei nessa área. Passei por vários caminhos. Comecei na pesquisa de gestão ambiental, que era muito inusitado. Eu fazia uma pesquisa com primatas. E aí, depois eu entrei na minha primeira consultoria, no segundo ano de faculdade. E fui ficando, terminei, me formei em gestão ambiental. Depois eu fui para a indústria. Aí fiquei na consultoria mais um tempo aí. Decidi que queria ir para pesquisa. E nesse meio tempo, na verdade, ainda fiz uma especialização em química ambiental, engenharia de controle da poluição, na Oswaldo Cruz. Lá eu comecei a gostar mais ainda dessa parte de toxicologia, epidemiologia, e começando mais ainda por essa área. E aí eu decidi que eu queria fazer um mestrado. Então eu fui para o mestrado, saúde pública, na saúde pública da USP também. E, bom, lá me apaixonei mais ainda pelo tema. Hoje eu ainda faço parte do grupo de pesquisa, do EXSAT, que é Grupo de Pesquisa do Exposição Saúde do Trabalhador, da Faculdade de Saúde Pública da USP. Depois disso, eu tinha voltado para a consultoria, ainda no mestrado, passei por 2, ainda no mestrado, e agora, no meio desse ano, eu estou como consultora do Ministério da Saúde. Esse tem sido o meu caminho até aqui. Por áreas contaminadas, por saúde pública, por pesquisa, toda essa mistura. Como é que você ia de Osasco lá para a Zona Leste, lá para o campus, né, da USP Leste? Era uma jornada, hein? Era uma jornada. Eu comecei primeiro ano, ainda não tinha nem carta de motorista, não tinha nada. Era transporte público. Demorava umas 2 horas para ir, mais umas 2 horas para voltar. A gente pegava o último trem, o último metrô. E já estagiava nessa época também, né? Então, eu saía de casa, ia para a Vila Madalena trabalhar, da Vila Madalena ia para a USP Leste, da USP Leste voltava para casa, Nossa. Dureza. Depois do quanto é jovem. Ainda bem, né? Fala um pouco do seu mestrado, né? Você fez o mestrado na Faculdade de Saúde Pública, onde o Lucas faz hoje, né? O mestrado dele, e por isso que ele é o co-apresentador aqui, né? Mas o seu mestrado foi, a dissertação no fim foi com metais, né? Nos móveis, né? Então, falando diretamente como é que a poeira do metal, né, ficava se acumulando ali, como é que o metal interage na saúde da pessoa. Então conta como é que essa história aí, que a gente trabalha no GAC e fala, tem 5 microgramas por quilo de chumbo no solo. Tá, mas e daí? Né? Tem 10 microgramas por litro na água. E aí, o que acontece, né, com isso? E a gente fica sempre... É um risco que pode acontecer, quem sabe, se alguém comeu solo, não sei o que lá. Mas você não, você foi para a parte final ali. A pessoa está exposta a esse chumbo, né? Quanto de chumbo e o que está acontecendo com as pessoas. Como é que conta aí como é que foi o trabalho e qual é a vantagem de trabalhar nessa ponta do GAC? Poxa, foi muito legal trabalhar com isso. Na verdade, eu trabalhei com exposição de crianças a elementos potencialmente tóxicos no trabalho informal, através de um método de baixo custo. Então, eu analisei a poeira da casa dos trabalhadores informais, do ramo de solda de joias. Eu coletei a poeira das residências desses trabalhadores informais com lenços eletrostáticos. E aí a gente analisava cromo, estanho, manganês, níquel, cobre, zinco, cádmio, chumbo e arsênio. E a gente chama esse conjunto de elementos potencialmente tóxicos, os EPTs. Então, eu usei os lenços eletrostáticos e junto também fazia uma medição de fluorescência de raio-x, portátil de fluorescência de raio-x, nas soldas que as trabalhadoras usavam. Porque as trabalhadoras, elas faziam esse trabalho em casa. Nossa.
Então, na mesa da cozinha, no quarto. Meu Deus do céu. E junto com isso, o grupo de pesquisa também coletou o sangue das crianças. Uhum. Eu trabalhei com uma correlação de dados da poeira acumulada com o sangue das crianças. E aí, na poeira acumulada, a concentração de ETTs na poeira acumulada foi significativamente maior no grupo exposto do que no grupo controle. E, ao mesmo tempo, a gente entendeu que o cádmio ele era encontrado só no pó de solda e o chumbo no fio de solda. Dependendo do que as trabalhadoras usavam. Elas estavam mais expostas a um contaminante do que a outra, a um metal do que a outra. E também o cádmio e as concentrações de cádmio e chumbo no sangue do grupo exposto era maior que no grupo controle. E a gente achou correlação positiva e moderada para cromo e arsênio e forte para cádmio, considerando o sangue das crianças. Do sangue das crianças. Sangue das crianças. Filhos, filhas das mães que trabalhavam. Vamos relembrar aqui, informalmente, né? Então, é tipo aquele filme lá do Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, né? Só que lá era a confecção, né? Que o cara acha que é o empreendedor de si mesmo, mas se ele não trabalhar, ele não vive, né? E no caso das trabalhadoras informais aí, ainda tinha uma questão, além da social, ainda tinha uma questão toxicológica muito forte ali, porque isso foi demonstrado, né? Existe uma correlação importante, né? Através de um método de baixo custo, né? Que isso foi também uma coisa muito importante. Porque são lenços eletrostáticos que a gente usa para limpeza. Eu sei qual que é. Esse aqui, né? Assim, tipo esse aqui. Isso. A gente fez um suportezinho e colocou nas casas, porque algumas casas não tinham muitos móveis, né? Pra gente pôr em cima. Então a gente teve que fazer um suporte, padronizar a altura e colocar nas casas. Nossa. E daí o lenço ia para o laboratório fazer uma análise química ou analisava com XRF no próprio laboratório? Ah, tá. No laboratório, a gente fez diluição, fez extração ácida, fez tudo. Vai lá, Lucas. Eu achei, fiz meu dever de casa aqui também, né? Muito bem. Dei uma lida no trabalho e realmente eu achei bem interessante. Tem uma interface muito grande entre o que o Tanaka falou, né? Muitas vezes a gente só calcula, faz avaliação de risco e tudo mais, e a gente só tem um número. Muitas vezes esse número dificilmente vai chegar lá no receptor, a gente não vai conseguir, né, realmente calibrar se isso está ocorrendo ou não. E você foi lá, né, se propôs a realmente fazer essa medição. Eu achei bem bacana essa questão do lenço, né? Seria algo muito prático, né? Eu vi ali uma questão bem tranquila de fazer. E quais outros métodos, se você sabe, que teria em substituição a esse? Então, assim, dá para substituir tal e tal e tal, por isso que esse aqui acho que é um bom caminho para a gente investir. Tem muitas formas de se medir a poeira. Inclusive, tem algumas formas deles... Eu deixei ele ali acumulando, mas você pode limpar uma área, né? Tem alguns equipamentos que coletam o volume inalado. Então, tem muitas formas. A sacada de usar esse método foi justamente porque ele é de baixo custo. E ele viabiliza a coleta em locais que a gente não tem uma forma de acondicionamento muito rígida, né? Ele fica a temperatura ambiente. Essa foi a forma que a gente realmente queria buscar alguma forma que fosse fácil de usar. E realmente de baixo custo. Aí você consegue também fazer bastante análise, né? Se você tem um preço baixo, tem condição de fazer muitos dados, né? Isso, às vezes, é um problema, né? A gente pega, por exemplo, a análise de ar do solo, é caríssimo, então às vezes a gente não faz muito, porque às vezes não tem condição. Com uma análise com um preço mais acessível, acho que já fomenta, né, mais análises. Eu achei bem interessante. Mas eu queria voltar um pouquinho no passado. O Tanaka já foi ali para o mestrado, mas você trabalhou também em outros casos interessantes, né?
na parte de metais lá na represa e também no lixão. Se você puder contar aí para gente um pouquinho, Sim, eu estou bem curioso. sim, é verdade. Bom, o caso do lixão foi o meu TCC de graduação na USP também, gestão ambiental. Eu fiz uma análise histórica, né, do passivo ambiental do antigo lixão que eles tinham em Carapicuíba. Foi um caso, assim, bem bacana. Eu consegui um contato com a Secretaria de Cultura de Carapicuíba e eles me ajudaram, me forneceram dados para isso. Mas foi mais uma análise histórica mesmo, do caso. E depois, na especialização em química ambiental, eu usei dados públicos da represa Billings. E foi bem interessante, foi o meu primeiro contato realmente com estatística, mesmo na prática ali. Foi bem desafiador. Foi bem legal também. Acho que essa parte de estatística realmente muita gente corre, né? Porque é complicado, mas eu vi que você realmente se debruça bastante aí por essa área. Não sei se na graduação tinha uma força assim nessa parte mais de. Até não conheço muito o curso de gestão ambiental, mas acho que entendo que ele seja um pouco generalista também, né? Te dá um pouquinho de tudo. É verdade, Lucas. Teve dois fatores aí, né? Primeiro que o meu colegial em informática, ele me ajudou muito nisso. Então, me deu aquele primeiro start de aprender a ter esse raciocínio, um pouco mais, né, de técnico, mas mesmo da linguagem de programação. Gestão ambiental também me deu esse olhar um pouco mais generalista, a gente entender um pouco mais a interdisciplinaridade, biomas, até estatística, até física, química ambiental, então tinha muitas coisas ali. E durante a graduação eu tive muita dificuldade com química ambiental. E aí, quando eu terminei, eu falei, não, preciso aprender isso direito. E aí foi que eu fui fazer a especialização em química ambiental. Já me deu um outro olhar também, que eu conheci um pouco mais de toxicologia e epidemiologia, um pouco mais voltado para áreas contaminadas. E aí também me levou ao mestrado. Uhum. Eu acho que vocês dois estão na saúde pública, né? Vocês estão. Mas a toxicologia é muito estatística, né? Os experimentos são fortemente. Ali a estatística é uma grande parte dos dados, dos experimentos e das conclusões, né? Então acho que isso tá lá no DNA dos estudos de vocês, né? É verdade. Aí eu deixo a palavra para a Faira porque eu tô fugindo da estatística. Mas não tem como. Vai ser inevitável, né? Mas. Sim. Mas confesso que eu me dei uma folga também depois que terminou. Então, mas aí, ter essa ideia de linguagens de programação me ajudou melhor a aprender, entender um pouco mais de R também, que conseguia fazer estatística. Então, eu consegui fazer com que as coisas fluíssem um pouco melhor. Certo. Você fez no R, por causa do técnico de informática. Olha que coisa louca. É mais fácil de aprender, né? Sim. Mas tem outras linguagens também que seriam muito úteis. E você, Lucas, o que você está fazendo na saúde pública agora? Pois é, né? Nossa última conversa eu estava aí nessa ideia, né? Nessa busca por um mestrado. Gosto bastante de estudar e tal. Constantemente sendo expostos a diferentes conteúdos, o GAC é bem diverso, né? E aí eu imaginando o que eu poderia trabalhar. Aí eu estava namorando bastante o curso de análise ambiental integrada lá da Unifesp. É um curso multidisciplinar. Olha, isso casa bem aqui com o GAC e tal. Aí eis que surgiu, eu não sei se foi na newsletter, não sei, eu tenho minhas dúvidas, talvez tenha sido, Pode ser. a propaganda do curso do Proasas, né? É que a Faira fez no programa de saúde pública, correto? Isso. E eu tô no programa vizinho, que é o Ambiente, Saúde e Sustentabilidade. Mas, assim, no geral, né, todos estão sediados na saúde pública, então todos têm uma interface grande com saúde pública. Aí eu vi lá, achei bem legal, né, fui construindo ali uma ideia. É claro que nos caminhos do mestrado você vai endireitando aqui e ali, mas eu tô atualmente focado em contaminações ambientais e educação ambiental.
aqui na região do ABC. A minha ideia, no final das contas, é produzir um material educativo, assim, bem acessível, né, que consiga conversar com os cidadãos, para mostrar um pouquinho o que que é uma contaminação ambiental, o que que isso pode causar, né, à saúde, se você eventualmente sentir um odor na sua residência, o que que você deve fazer, com quem você deve falar, para tentar, né, de alguma maneira, dar algum poder, né, empoderar as pessoas para que casos, né, como a gente conhece, Love Canal, Primavera Silenciosa, todos esses mais recentes, né, caso Shell e todos os outros aí que o Tanaka até fez alguns conteúdos sobre isso, que não aconteçam mais, né? Até mesmo Erin Brockovich, Dark Waters, são exemplos também aí da mídia, né? Que eu, inclusive, mando todo mundo assistir, para quem não conhece. Então, essa foi a ideia, né? A motivação. Agora, no papel, a gente vai arredondando aqui ou ali, para tentar construir um material, né? Na saúde pública, lá no Proasa, a gente tem que fazer um produto, né? Esse seria o meu produto final, porque é o meu profissional, estritamente. Assim, eu não vejo tanta diferença não, viu? Porque a gente tem que fazer disciplina igual... Tem que escrever dissertação igual, qualificação, tudo. Exato, é verdade. Exatamente. Mas a ideia por trás é o seguinte, olha, você é um profissional e você tem que trazer um problema da sua vida profissional para a universidade e aí ajudar, né, em fazer um meio termo aí para os dois ganharem, né. A ideia é essa. Agora, na prática, não é tão flexível, né, assim. E aí eu estou me debruçando bastante nessa parte de saúde pública, então é muito interessante aí esse trabalho. E tem muitas coisas aí que eu ainda tenho que perguntar, que discutir aí. Com certeza. Até de GAC nós temos que perguntar muito, imagina de saúde pública. Acho que um tema legal para você falar a sua experiência aí, Faira, se você teve contato com a comunidade, e se você teve, assim, você mesmo, como que foi? É um dos pontos mais delicados do meu trabalho, que é a hora de falar com a comunidade. Sabe que eu vou te confessar que eu também fiz a lição de casa, né? E aí... Tô até nervoso agora. E eu olhei aqui, eu também olhei o seu tema de pesquisa, né? E eu ia te perguntar exatamente isso. Se você tinha alguma coisa para contar pra gente, de alguma experiência que te levou justamente a essa pesquisa. Eu não tive nenhuma experiência de fato, assim, significativa. Mas o que eu mais me deparo eu acompanho bastante atividade de campo. Aí eu tô lá fazendo, instalando um poço, escrevendo sondagem e alguém para do lado. Aí já sente aquele odor, né, característico, tô ali do lado de um posto de gasolina. Aí o que eu vou falar para essa pessoa? É o que eu mais me pego pensando. Se eu falar o que eu devo falar, é para CETESB e pronto, acabou. Aí a discussão termina ali. Só que eu não queria falar só isso. Eu queria que a pessoa, sei lá, se ela mora ali do lado, se ela tem algum contato ali com aquela região, que ela consiga entender um pouco mais. Só que eu não quero assustar ela também. Então, assim, uma questão que eu sempre achei complicada eu falei, olha, eu vou tentar resolver isso, ou pelo menos dar um pontapé inicial no projeto. Essa foi a ideia. Mas eu nunca tive que fazer um contato de, por exemplo, comunicar alguma coisa significativa. Aí acho que vai ser um desafio quando tiver que ser feito. Tanto que algumas áreas que eu vou selecionar uma área de cada cidade para realmente fazer um estudo de caso, né? Detalhar bastante e tudo mais. Quase todas as áreas que eu peguei tem poço ou dentro ou próximo de residência. Então, em alguns casos, tem que fazer, ou a CETESB pediu para fazer uma comunicação. Então, como é que foi? Como é que está esse pessoal? Será que eles estão com medo? Será que eles estão se negando? Como que está a CETESB aí no meio? As ações de vigilância? E os casos que a gente pega na empresa, às vezes que tem algum contato com vigilância, a gente vê que às vezes eles não estão conversando bem, né? A vigilância está pedindo uma coisa, a CETESB está pedindo outra.
Aí, como que é essa ponte, né? E aí é algo que eu também quero tentar entender. É uma tarefa difícil, né? Mas essa é a ideia. Mas uma experiência também que eu tive foi lá na pós-graduação com o pessoal do LEBAC lá da Unesp, em que eu também peguei uma área contaminada, que era por resíduos de produção de cerâmica. Existia uma cava lá de mineração de argila. Aí o pessoal era um vale, né? Ao redor tudo ali, viu aquela cava, se formou um lago. Olha, um lago pode ser uma boa ideia para jogar resíduo, não deve? Foi o que fizeram, né? Sim. E virou um pesqueiro algum tempo depois. E eventualmente as pessoas iam lá, pescavam. Tem uma parte da CETESB lá também atuando. É. Só que será que as pessoas levavam, né, a sério a questão? E é que ali a parte de comunicação também não sei se houve, mas sei que existe até uma placa lá, olha, proibida a entrada, proibida a pesca. Só que, puxa, será que só uma placa resolve? Será que é suficiente? Também me levou a pensar um pouquinho sobre o que a gente que teoricamente sabe um pouquinho mais, ou já foi exposto a muita coisa, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Parabéns, parabéns. Eu acho interessantíssimo você pensar nessa ponte, né? Meio ambiente com a saúde. E onde que isso se liga aí, porque isso é muito importante. A gente precisa começar a pensar nisso, pensar um pouco mais nisso, né? No setor privado, a gente tem dificuldade de fazer essa ponte. Uhum. Eu percebi que eu não sabia nada sobre isso quando eu já passei por um caso onde eu tive que fazer algumas medições indoor, participar, né, de algumas medições indoor, e eu não sabia muito bem o que falar. Percebi que eu não sabia nada. Tinha muito que aprender ainda. Sim. E no mestrado também, né, a gente tinha contato com os trabalhadores ali, ia na casa deles. Tem que ter um preparo para saber o que falar, como Sim. explicar, para que você explique de uma forma honesta, tá? Você, né, nem falar, nem alarmar por uma coisa que talvez não exista, mas falar a verdade de uma forma honesta. É muito importante. Porque está coletando sangue das pessoas, né? Vocês tiveram que falar o resultado depois, é claro. Né? Claro, os resultados foram entregues a todo mundo. Foi feita uma reunião com a Secretaria de Saúde, e atrás dos agentes de saúde. Sim. Eles precisam saber. Então foi feito isso. Já tinha que dar o caminho, né? Vai em tal unidade de saúde, fala com fulano e encaminha não sei o quê. Né? Acho que essa é uma parte muito difícil. Acho que é um dos, além de ser difícil, mas assim, é um dos principais produtos para quem está sendo pesquisado, né? O alvo, né? E muitas vezes a gente faz ali a pesquisa, extrai os dados e publica em revista internacional, tal. Sim. Mas e a pessoa, né, que estava lá, né? Acho que isso é mas bacana. Foi uma pesquisa que passou pelo comitê de ética. Sim. Então assinaram um termo, isso foi feito. Uhum. Então é o mínimo que o pesquisador pode fazer, é devolver para a população. Precisamos devolver isso. Com certeza. Vocês falaram dos filmes aí, né, do Dark Waters, da Erin Brockovich, por exemplo, né, teve também o Primavera Silenciosa, não é um filme, mas é o livro. E em todos esses daí aconteceu, se acontecesse algo parecido com o que a Faira descobriu lá, olha, as crianças estão impactadas por chumbo. Tem chumbo elevado no sangue e uma correlação alta e uma possibilidade importante desse chumbo ter vindo desse trabalho. Né? Nesses filmes, alguém seria processado e essas famílias seriam ressarcidas. Aqui no Brasil isso não acontece, essa é a pergunta, né? Resumindo, o que acontece então com essas pessoas, quem é responsável por cuidar dessas pessoas? Pelo que a Faira falou, nós somos responsáveis, a sociedade, porque elas foram encaminhadas por unidade de saúde, tal. Mas está correto isso? Assim, a sociedade tem que arcar com essa responsabilidade que é de alguém que obteve o lucro
né, em cima do trabalho, ainda mais informal, né, das pessoas ali. Como é que funciona? Todos têm que ser responsabilizados, né, Marcão, de alguma forma. O empregador, mesmo que informal, a sociedade como um todo, porque a gente também entra aqui num tema que é importante trazer de injustiça ambiental. Sim. De racismo ambiental. Sim. Então é importante a gente pensar nisso, né? A gente não vai encontrar, raramente, na verdade, a gente encontra uma área contaminada, pode existir, em um lugar de alto padrão. Com certeza. Precisa pensar nisso de uma forma mais macro, né? Que as pessoas ficam doentes. Precisa pensar em que a população, a sociedade, a comunidade tenha uma qualidade de vida. Sim. E aí, esse é o olhar da saúde pública. Realmente isso, dar qualidade de vida para as pessoas. Não, até discutindo bastante lá nas disciplinas, o professor Leandro, ele realmente faz muito projeto que envolve e coloca a comunidade como o primeiro centro, né, da pesquisa. Então, ele falou assim, olha, tudo que a gente faz aqui, todas as ações que a gente toma, é política, né, no final das contas. Claro. Porque tudo que a gente obtém, né, nesses estudos e pesquisas, muitas vezes são ferramentas para a política pública voltada, né, para cada assunto. E acho que quando a gente pensa todos esses temas, é isso, né? Será que o que a gente está produzindo de pesquisa, de resultado, está entrando lá no Senado, nessas leis aí? Às vezes, né, alguma coisinha entra, mas a gente vê que falta bastante coisa. E esses temas, até na aula passada, a gente estava falando sobre racismo ambiental. É algo que está crescendo bastante. A gente tem uma ideia ainda muito associada à raça, né, quando fala em racismo, mas esse termo foi bem amplo, né? Todas as comunidades e populações mais vulneráveis que muitas vezes se deparam, olha, não tenho onde morar, não tenho o que comer, vou aqui nessa área que está abandonada, e não por acaso essa área, né? O cara vai morar na encosta do morro porque ele quer, né? Só não tem nem, né? É um absurdo o cara que pensa isso sem condições, né? Só vai morar lá porque não tem outra alternativa, lógico. É complicado. E aí a gente pensa em escolaridade também, a gente pensa em especulação imobiliária, então tem tudo isso junto aí. Então é um problema realmente da sociedade que deve ser pensado no macro. É um problema complexo, que exige uma solução complexa também. Sim. Olhar para outros lados do prisma, sabe? Sim. Uma outra pergunta que me ocorre para vocês, e a Faira trabalha, o grupo é de saúde do trabalhador, né? E aí quando a gente está nas áreas contaminadas, a gente vai lá, encontra fonte secundária, encontra pluma de fase dissolvida, fala, tem fase dissolvida, mas ninguém bebe a água, então tá tudo tranquilo, vamos investigar o ar do solo, vamos ver se tem vapores intrusivos ali, numa fábrica ou num posto, né? No posto, no caso, na conveniência. E aí você descobre que tem vapores, tem um potencial de entrar vapor na casa da pessoa. Legal. Você podia ter uma concentração de 500 ali no contrapiso para que aqui em cima tenha pouco e tal. Daí você tem, ao invés de 500, você tem 5.000. Aí fala, está contaminado, precisamos remediar. Daí a consultoria e o responsável legal fala assim, não, pera um pouquinho, vamos investigar o ar ambiente para ver se está passando mesmo. Daí o cara investiga e tem concentração no ar. Só que aí o cara fala, não, peraí, a concentração que está no ar é do meu processo produtivo. É o benzeno da bomba de gasolina, é o processo produtivo da fábrica. Mas e daí? A pessoa está respirando e não podia estar respirando. Não. Aqui na regra da saúde do trabalhador, eu não preciso ter 1, eu posso ter 1.000. Então, o trabalhador, ele está, pelas regras das leis trabalhistas, aí, das convenções do trabalho, está tudo bem ele respirar 1.000. Agora, não pode respirar 1 por causa das questões ambientais. Me explica o porquê disso. Por que o trabalhador pode se lascar assim? Isso eu também quero ouvir, hein? Olha, eu acho que
a atualização das leis nem sempre acontecem. Eu acho que, claro, existem diferenças entre a população em geral e a população de trabalhadores, né? Existem imunodeprimidos, crianças, idosos, e teoricamente o trabalhador deveria estar usando EPI, exposto a um período específico, mas a gente descobre cada dia mais novas substâncias químicas. Uhum. A gente não tem avaliação de risco para todas elas. Sim. No mundo, a gente não tem avaliação de risco, a gente não sabe tudo que a gente usa. E a gente ainda está falando só de substâncias, né? Não entrou nem em misturas, a gente não entrou em exposições a pequenas doses. Então, tem muita coisa para ser feita ainda. E as legislações não foram atualizadas. Não acompanham o tempo de atualização, né, necessário. E isso é muito real, viu? Porque trabalhei já em um projeto, era uma fábrica de peças de caminhão. E aí, nessa fábrica, existia um tanque de TCE a céu aberto, assim, ó, ele não tinha nenhuma proteção. E assim, o pessoal descia as peças, né, numa névoa de TCE e subia. Aí vocês me perguntam assim, olha, então todos os trabalhadores trabalhavam de macacão, parecendo um astronauta, né? Não era assim. É de chinelo, né? Quase de chinelo. Calça assim, tranquila, bota de segurança, no máximo um óculos ali para quem trabalhava com equipamento. E quando a gente foi medir ar do solo, aí tinha mais de 1 milhão. Sim, claro. De TCE. Então, assim, o risco era iminente de que ia dar, né, na avaliação de risco e tudo mais. Só que o que isso vai influenciar no que já tem no ar ambiente? E aí acabou não seguindo aí o projeto, porque realmente ia ser algo desastroso, mas como que a gente vai justificar, né? O que está vindo do ar do solo, o que é uma exposição já que é permitida. É permitido, isso que é o pior. É permitido, é isso que mata, né? Mas como é permitido, eu trabalhei numa fábrica de PCE, né? De fábrica de clorado. Então tinha, é a mesma coisa que você está falando aí, tinha DINEPO pra caramba, tinha ar do solo, tinha no ar ambiente, a avaliação de risco dizia que daria risco para o ambiente aberto, né, de tanto vapor que tinha lá. Só que o cara fabricava, é óbvio que tinha mais ainda aqui, né, no ar do que o que subia do solo. E o cara estava realmente amparado por todas as coisas do trabalho, os caras usavam dosímetro e estava dentro. Pô, meu, é impossível, não tem, assim, não tem condição. O trabalhador, o que eu chego à conclusão é que nós, no ambiental, a gente aceita um risco de 10 a menos 5, né? E na Convenção do Trabalho deve ser um risco de porcento, né? Então 10 a menos 2. Então o cara aceita um risco gigantesco, porque o trabalhador tem que trabalhar, né? Então, são exposições que precisam ser... legislações que precisam ser atualizadas. E tem outro ponto aí que é interessante da gente lembrar, do nexo de causalidade, né? Em cada exposição. O processo de adoecimento, ele é multicausal. Então, a gente tem que levar em consideração padrões socioeconômicos, culturais, escolaridade, condições de vida, fatores hereditários, fatores genéticos, a exposição em si. Então, tem muita coisa para ser considerada. Também deixa o problema um pouco mais... Sim. Porque até se eventualmente alguém desenvolver algum problema, vai ter tanta coisa para falar, não, mas você come embutido, você usa o celular, você fuma cigarro. Até se eu chegar lá, não, realmente foi exposição ao produto químico. Muito difícil, né, de cravar assim, foi essa exposição, é difícil. Acho que fora acidentes, né, quando é exposição aguda, aí não tem como fugir, mas deve ser algo complicado também, né, judicialmente. Eu acho que é por isso que é importante da gente fazer estudos no GAC com qualidade. Usar boas técnicas, a gente ter dados de qualidade para poder fazer estudos realmente consistentes nesse sentido. Poder... não ter margem, né, para falar que não fez direito.
Exato. Faira, como os seus estudos, o seu trabalho atual e os seus estudos atuais consideram o nosso GAC? Isso está bastante integrado, está mais ou menos, pega alguns elementos, ou vai pegar só na ponta mesmo, se o cara realmente, no caso do mestrado, né, se ele ingeriu, se tem chumbo aqui na superfície, ou tem alguma coisa a ver com água subterrânea, com solo, como os seus estudos e o seu trabalho têm encarado o GAC, entre aspas, convencional, solo e água? Eu acho que a gente tem que melhorar um pouquinho ainda. Eu entendo que o GAC já é uma ciência muito grande, né? Tem bastante coisa. Entender como se dá isso no território, entender a distribuição no território, entender hábitos culturais, enfim. Então, o GAC tem muito a melhorar nesse sentido. E tem melhorado com o avanço da tecnologia, mas a gente não incorpora ainda questões sociais. Isso, pelo menos eu vi pouquíssimos casos onde a gente incorporava questões sociais. Casos maiores, casos que exige, entra algum ator governamental e ele pede isso. Pouquíssimas vezes fizemos isso. O GAC precisa melhorar, com certeza, né? Para atender o que a saúde pública precisa. Mas o que a saúde pública pega do GAC? Assim, que pontos são importantes do GAC para a saúde pública? Sei lá, água subterrânea é um negócio importante? Ou é o ar? Ou sei lá, o que é mais importante? Deixa eu emendar a pergunta aí, né? Por exemplo, como que um caso chega para vocês? Olha, tal comunidade foi exposta a um vazamento lá de um caminhão, tal. Ou então assim, olha, vamos acompanhar aqui os casos da CETESB e aqueles que tiverem críticos, porque até segundo o decreto, só precisa ter uma comunicação com a comunidade quando é uma área contaminada crítica, né? É claro que há margem para discutir, mas teoricamente você deveria alarmar quando está crítico, quando a gente sabe que na verdade não deveria ser só nesses casos, né? Mas eu também tenho bastante curiosidade de saber como é que chega para a parte de saúde os dados do meio ambiente, porque são setores diferentes, né? Acho que essa é a ideia. Mas eles são setores que se conversam, tá? Às vezes eles se conversam, sim. Então, IBAMA também tem muita contribuição. E a saúde pública, por definição, ela é a ciência de proteção e promoção de saúde da população humana e comunidade. Então, isso vem através da comunidade, movimentos sociais. Então, existe essa interface com a população. É essencial que exista isso. Então, vem a partir disso, né? E, bom, o GAC é uma... Como é que eu vou falar isso? Ele é um lado do prisma, né? Porque ele estuda, ele vai indicar uma das formas de exposição a que o indivíduo está, que acontece com o indivíduo, né? E aqui eu trago um pouquinho do conceito de exposoma. Exposoma são todas as exposições que a gente sofre ao longo da vida, então até a morte. E a exposição a uma área contaminada faz parte disso. Entra nesse bolo todo. Então, o GAC, ele é importante nesse sentido, a gente entender essas exposições. A gente tem muito estudo a fazer ainda, precisa de mais estudo, para entender como que essas exposições se dão, as vias de ingresso, as rotas, o tempo de exposição, as diferentes pessoas expostas, né? Uma exposição de uma criança é diferente de uma exposição de um homem adulto, é diferente de uma mulher em idade reprodutiva. Então, analisar tudo isso. O lugar que traz essa exposição é uma das fontes de exposição, a gente precisa investigar, a gente precisa ficar atento. Todos têm que participar, é um processo participativo, todos têm que estar juntos, né? Tanto
aquele que poluiu quanto aquele que sofre com a poluição. Tanto o governo junto ali também, mediando isso. E imaginando isso daí tudo, né, essa soma de coisas, imagina que a poluição da água da Sabesp, que o cara, né, uma contaminação na água da Sabesp, seja um negócio gigantesco. Poluição do ar é mais gigantesco ainda. E o nosso é muito pequenininho, né? Então a gente, na verdade mesmo, no frigir dos ovos, nós temos uma importância bem pequenininha para a saúde pública, Faira. Eu acho que não, Marcos. Acho que não, a gente tem muita área contaminada por aí. Sim, temos sim. E bastante contaminados, né? Sim. Tem muita área contaminada. E a gente descobre cada vez mais, né? Porque os métodos evoluíram. Antigamente a gente achava normal enterrar resíduo. A gente sabia o que fazer com isso. A gente sabe que não dá. E a gente está descobrindo os resíduos enterrados. Então, sim, a gente descobre cada vez mais. Sim. Parte do processo, né? De mudança. E que a gente descubra cada vez mais e consiga remediar as áreas. Não, mês passado, eu estava justamente num congresso de ecotoxicologia. E aí foi bem interessante olhar um pouquinho fora do ser humano, né? Olha, o que a gente está causando em termos de comunidades, organismos. Só que no final das contas, muitos estudos voltados para os organismos são voltados por quê? Porque é o que a gente vive, é o que a gente consome. E teve um trabalho até falando sobre novos caminhos, novas rotas e novos contaminantes, que era aquele trabalho de cocaína em tubarão. E era o pesquisador que fez esse trabalho, falou, olha, inclusive, a gente monitorou a água e os organismos em grandes eventos, por exemplo, quando tinha na cidade, a cocaína na água aumentava, em final de semana a cocaína aumentava na água. Então, assim, olha que tipo de resultado porque era a cocaína e uma outra metabólito que ele ia diretamente para a água, né, para o esgoto e refletia nas águas. Então, todo esse sistema aí tá interligado, né? E a gente não tá olhando para tudo agora, uma hora a gente vai olhar. E eu achei realmente muito interessante o reflexo, né, que o próprio ser humano causa, e não seria um contaminante, mas ou seria, né, talvez, né? Pois é, né? Talvez a gente não saiba ainda, né? Pois é. Tem isso. Ele olhou o tubarão, mas não sei que tipo de tubarão, mas se for um peixe que a gente consome, então, na mata. Sim. Foi por isso, o mercúrio. Tem pesquisa na Amazônia, né, que não chega em Minamata, mas que os peixes de nível trófico mais alto, né, tem mais mercúrio. Ou seja, tá acumulando mesmo esse negócio aí, e o pessoal vai comer o peixe, é claro, porque é o melhor peixe. Porque o que a gente ingere, ele não é liberado pelo corpo na mesma velocidade que a gente ingere. Talvez nesse meio tempo aí ele já passou pelo corpo, já foi para alguma região, já danificou, já fez alguma coisa. Acho que um grande desafio que vai enfrentar tanto no GAC tradicional quanto a parte interface com saúde é essa nova palavra aí que eu não conhecia, mas essas múltiplas exposições, né? Então, assim, imagina, o mercúrio pode vir por poeira, né? Particulado. O mercúrio pode vir pela água que você está tomando. O mercúrio pode vir pelo alimento. Ou por algum contato dérmico com alguma outra coisa, né? Alguma substância. Então, imagina mensurar tudo isso, né? Porque, no final das contas, a gente vai querer mitigar alguma delas, né? Todas a gente não vai conseguir. Mas tinha bastante trabalho também de mercúrio lá, e é uma situação caótica, tá, gente? Sim. É muito, né? terrível. Muito mercúrio, muita exposição, né? O tucunaré é o principal, Sim, pois né? E, assim, tava bombando em todas as análises lá que o pessoal mostrou. E como é que você vai falar pro pescador, olha, não tá come vendo esse tucunaré. peixe? Pô, tucunaré, tá louco? É o melhor que tem. E às vezes é cultural, né? Sim. Só ingerem aquele peixe, só ingerem aquela forma. Então, é um termo recente, viu, Lucas? Esse termo expulsão ele foi criado em 2005. Desenvolvido em 2005. Interessante. Então, é uma ciência realmente recente. Legal. E os agrotóxicos?
qual é o grau de preocupação que a saúde pública tem com eles nesse momento. Porque no GAC convencional a gente está falando de PFAS vem lá dos Estados Unidos e tal, mas eu sempre disse aqui que isso daí era um negócio mais imposto para nós, porque nós temos problemas muito maiores, e um deles são os agrotóxicos, né? Então a gente teria que lidar com o agrotóxico muito antes dos PFAS, mas digam aí vocês que estão na linha de frente, o que vocês acham? Com certeza, Marcos, com certeza. Nós temos muitas áreas verdes, então a gente usa muito agrotóxico. São não sei quantas toneladas, né, que são usadas. É muito, né? Sim. A gente vê cada dia mais desenvolvendo mais produtos para lançamento de agrotóxico. A gente usa o drone para isso. Sim. Fora as questões sociais, quando existe algum problema, enfim, essas... Conflito, né? Quando tem o conflito, o agrotóxico é usado como espantador de pessoas, né? Também, esses conflitos territoriais, que também são casos importantes, porque às vezes a gente fica aqui, nossa bolha da cidade, a gente não sabe o que está acontecendo. O Brasil é enorme. Inclusive, olha que interessante, lá nesse congresso existia uma mesa redonda falando sobre agrotóxicos, né? E aí tinha IBAMA, tinha Embrapa, tinha duas docentes ligadas à universidade e uma moça da Bayer. E aí o pessoal falou, né? Cada um debateu um pouquinho, tudo mais. E aí boa parte falou, olha, a gente precisa de todos os atores envolvidos, né? São muitas pessoas que são envolvidas quando a gente fala de agrotóxico, porque realmente tem a parte de alimentação, tem a parte de riscos, tem a parte de uso do solo, a gente entende, né? Só que aí eu parei e pensei, olha, vocês estão falando de todos esses atores aqui, né? Levantei a mão e perguntei. Só que cadê o pessoal da saúde? Cadê o pessoal da sociedade civil? E cadê o pessoal, os próprios agricultores, né? Sim. Eles não estão aqui, a gente está num ambiente acadêmico, né, fechado, e muitas dessas discussões não acontecem com elas, né? Aí o pessoal ficou meio assim, né? O que eu vou falar, tal. Concordaram, né, realmente, mas acho que é um ponto fraco, né? Não adianta a gente discutir sobre esse tipo de coisa se a gente não consegue chegar em quem usa, em quem pode ser afetado, até mesmo o pessoal da saúde podia estar lá, né, para debater um pouco. Com certeza. E esse debate existe na saúde. O debate da agrotóxico existe na saúde. O debate existe. Acho que é. Referentes a isso também. Imagina. Tem o famoso, né, da Larissa Bombardi, né? O Atlas do agrotóxico no Brasil e tal. E daí ela fala sobre... Ela é geógrafa, mas ela fala da perspectiva da saúde pública. Fala, olha, no estado tal, cidade tal, foram tantos casos de intoxicação documentados, né, nas unidades de saúde, a população, tanto por cento da população atingida, papapá. Então isso é uma preocupação grandiosa na saúde, mas nós não olhamos para isso. Eu, pelo menos, olha, eu não me lembro de nenhum caso que investigue carbendazim, por exemplo, né, que tem na portaria de potabilidade. Tem um programa de vigilância de saúde de populações expostas a agrotóxicos e existem políticas para isso também, referentes a essa população, viu? Sim. Acho que nesse caso de agrotóxicos, eu já vi algumas coisinhas também sobre esses guias e tudo mais. Eu acho que até está mais avançado na parte da saúde que Sim. A gente está investigando. Com certeza, muito mais. É verdade. E uma coisa que eu sempre fiquei um pouco intrigada no GAC, né, foi a questão até mesmo, antes até dos PFAS, Marcos, os metais, né? Sim, pois é. O que a gente faz com os metais? A gente é natural e vamos embora. Então é natural. É muito bom, então tá tudo certo. Isso. Vamos só regular a exposição aqui. Isso. Então a gente também não trata muito bem os metais. Sim.
é natural, e depois o cara fala, bom, é natural, mas não, tá acima, então tá. Então, pera um pouquinho aqui, olha, a espécie química aqui, ela não faz mal. Se fizer mal, mas espera um pouquinho, vamos fazer um teste então com a Daphne, não com não sei o quê. Para dar um jeito de não ter problema. Para dar um jeito de fazer uma remediação, de fazer alguma remoção do solo. Sim. É isso mesmo. Aí eu, como sou geólogo, eu tenho que defender um pouquinho, né? Porque existe, né, esse debate é importante, né? De, olha, a gente está investigando aqui, é natural, beleza, mas assim, é uma hipótese, né? A gente sempre parte de que, olha, pode ser, vamos investigar um pouquinho melhor, vamos tentar entender, né? Até a DD fala, olha, se você suspeita tem que é né, natural... Não é assim, é natural só porque eu tô falando, né? Exatamente. Não é porque você tomou meia dúzia de ponto ali, deu em todos, então é natural. Olha, pode ser uma fonte difusa e você está realmente pegando, né? Os metais oscilam muito o comportamento, às vezes dá, às vezes não dá pouco, dá muito. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor, faz uma avaliação mais consistente, realmente, né? É uma água que está acima dos valores, no entanto, né? É natural, só que aí teria que se tomar uma providência também, né? Nesse sentido aí. Que é algo que... Aí é que entra a parte da saúde, né? Será que alguém está consumindo? Né? Como é que... Como se dá Aí é algo que a gente... água, né? Isso. E aí a importância da gente fazer estudos de qualidade com métodos mais precisos, né? Fazer uma investigação detalhada, realmente detalhada. Para que a gente traga um estudo robusto. Eu já vi você trazendo essa discussão em algumas newsletters, Marcos, sobre estudos de qualidade, consultorias, né, que façam estudos mais robustos, né? Sim. Não faça poção. Basicamente isso. Não, que nem o Lucas contou, faz 4 poção na área e fala, olha, tem o chumbo aqui, é cádmio, sei lá, é natural isso aqui. Nenhuma amostrinha de solo, é natural da onde? Cadê? Não tem já como, evoluímos, né? Passamos desse ponto. Pois é, pelo amor de Deus, né? Já evoluiu para isso. Até porque, assim, quando você pega contaminação por metais, olha, realmente a contaminação, você não tem dúvida se é natural ou não. Porque aí já é, assim, a ordem de centenas de miligramas, aí você não precisa nem ter suspeita de que é natural mais. Agora, quando você pega ali traços, né? Aí você, vamos tentar entender um pouco melhor, né? Porque, realmente, quando você coloca ali, olha, é uma contaminação, eu vou ter que, por exemplo, fazer uma delimitação, se é algo que é natural, e você ainda não virou esse gatilho, você vai delimitar até onde, né? Vai ser infinito, porque não vai ter limite. Então, é bom ter... É crítica, né? A gente tem que ser sempre crítico com os nossos trabalhos, dentro de onde a gente está trabalhando. Às vezes a sua postura converge para a empresa, às vezes não converge, mas ali o seu nome, né, que tá em jogo. Eu preciso dar um destino mais coerente aqui para a área, sendo contaminado ou não, eu preciso dar um caminho certo. Então, isso é algo que eu realmente me pego bastante questionando, né? Porque quando a gente diz ali para a CETESB alguma coisa, a gente está selando o destino ali de alguns anos, né? Quando não, vários anos, né? E os contaminantes emergentes, assim, tipo plásticos, né? Microplásticos ou nanoplásticos, plásticos em geral, né? Porque eu não conheço, pelo menos, né? Vocês vão me dizer, não conheço estudo toxicológico que diz que o plástico faz mal para o rim, faz mal para o fígado, alguma coisa assim. Porém, eu vi muitos estudos dizendo que tem plásticos acumulados, muito plástico acumulado no corpo de populações, assim, diversas, e como sempre, na história do racismo ambiental, muito mais em populações mais pobres. Como está o panorama dos plásticos, microplásticos, nanoplásticos e tal, para a saúde pública hoje? Bom, acho que é muito importante. Tem sido um assunto que tem crescido muito, ainda mais agora
que vai acontecer o INC 5, em novembro. Então, é onde a gente espera que saia um acordo definitivo, a gente começar a dar luz para isso, porque o plástico, ele está em todo lugar. A gente usa para tudo, a nossa sociedade é dependente do plástico. Mas onde realmente que ele é necessário? Né? E a gente precisa saber, porque não é só o plástico, mas tem os aditivos do plástico. Que a gente coloca em determinados tipos de plástico. Então a gente precisa saber o que tem em cada plástico para poder fazer um manejo adequado, fazer substituições quando possível, diminuir talvez produção, se necessário. Então a gente precisa regular esse uso. O plástico está em tudo hoje. Sim. Você vê essa discussão acontecendo. Possibilidade de ocorrer alguma coisa, alguma regulamentação, alguma diminuição na produção, alguma coisa. Eu acho que já está acontecendo há um tempo, né? Tem acontecido agora com o INC 5, tem ganhado mais força, né? Mas já está acontecendo sim. Tem acontecido várias ações no mundo todo. Agora a gente teve a sanção da PL 6120 também, que está do inventário de substâncias químicas no Brasil. Tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Para deixar a questão dos microplásticos mais crítica do que ela já eu vi alguns trabalhos recentes do potencial deles sorverem outras substâncias. Sim. Aí ele passa a ser um veículo, né? Se ele chega até leite materno, chega em sangue, chega em cérebro, aí ele vai carregar algum metal, alguma substância orgânica, né? Dependendo do aditivo, ele pode ser mais polar, mais apolar. E aí eu fiquei, olha, realmente, quando era só, sei lá, uma micropartícula, aí era só o plástico, né? Mas agora, quando ele tem o potencial de carregar outras coisas, aí pior a coisa. É mais preocupante, né? E é interessante você trazer isso, porque há um tempo atrás, sempre que a gente vê alguma coisa relacionada a plástico, era a imagem de algum animal enrolado no plástico, animal marinho, né? Sempre tinha esse apelo. E aí hoje, claro que é muito importante. Claro, sim. Claro. Tem o que ele faz no nosso corpo. A gente trazer isso para perto. Às vezes a gente acha que isso está muito distante da gente, e não está. Está aqui, está acontecendo. A gente é exposto a isso até antes de nascer. Sim, é isso mesmo, antes de nascer. É incrível. E tem plástico até na nossa roupa. Não, tem inclusive aquela pesquisa, o pessoal fez, acho que lá perto de Fernando de Noronha, não sei se vocês se recordam, que são as rochas feitas de plástico. Exatamente. Daqui a alguns anos, no registro, né, aliás, alguns anos na escala humana, mais milhões de anos na escala geológica, vai ser algo que entrou na realidade do universo, né? Tem os continentes de plástico, né? Sim. Aquelas ilhas gigantescas, assim. Gigantes que se movem nos oceanos. A gente não sabe nem como resolver isso. Então a gente precisa caminhar para um acordo, sim. Precisa existir uma regulação mundial nessa temática. A gente precisa dar mais luz a isso. E outra pergunta para os especialistas na saúde. Nós temos dezenas de milhões de substâncias químicas, né? A EPA tem dados toxicológicos que nos dão, né, para o GAC mais ou menos 1.000 substâncias, por volta de 1.000. Mas nós temos aí dezenas de milhões de substâncias químicas. Já ouvi conversas assim que deveria ter uma regulação das substâncias químicas, porque hoje em dia são inventadas substância química e vamos que vamos. Inventei um negócio aqui, vamos lá, né? Vamos pôr no mercado aí, se descobre lá na frente que isso é um problema. Isso aconteceu com o TCE, aconteceu com o PFAS, aconteceu com um monte de coisa. Como estão as conversas e como a saúde tem se posicionado com relação a isso? Se existe a conversa e se a saúde se posicionou com a questão de regular substâncias químicas para não se inventar a substância e lançar no mercado. Assim. É importante. A gente precisa regular substâncias químicas, a gente precisa regular. A gente começou agora com a PL, talvez isso vai dar mais gás para a gente, né? Regular isso.
regular o mercado interno. Espero que essas convenções internacionais também tragam uma regulação mundial em relação a isso, porque às vezes a gente não produz, mas a gente importa, né? Uhum. Precisa regular no âmbito mundial. E é uma mudança na raiz, né? Seria uma mudança grandiosa, né? Uma mudança grandiosa. Talvez ela leve tempo, espero que não tanto. Acho que um ponto bem crítico nessa questão é como que em alguns lugares é estritamente proibido, né? Estados Unidos, Europa, e aqui é deliberado, né? E a fábrica lá vende para nós aqui. Mas é proibido lá, mas ela vende aqui. É curioso isso aí também. É igual você comentou há uns milhares de podcasts atrás, que é você ser uma pessoa inconformada. E eu nunca esqueci desse episódio aí. E realmente é o que eu sinto, assim. Fico inconformado com essa situação de, em alguns lugares, ser tão restritivo, né? Em outros, não ser tão fácil o comércio. Até que acho que aqui, se você jogar no Mercado Livre, você compra um frasco de TCE tranquilamente, né? De TCE eu não sei, mas de PCE compra, porque eu mesmo já procurei. Falei, olha, só que tem mesmo. E assim, deveria, né, no mínimo, ter, como tem produtos controlados acho que é pelo Exército, né? Uhum. A maioria das substâncias químicas que são danosas à saúde deveriam ter também algo nesse sentido, né? Imagino eu. A Anvisa também tem um papel regulador. A Anvisa, algumas substâncias pelo Exército, né? Mas, com certeza, é um problema. E a gente precisa olhar para isso, sim. E que está crescendo muito e a gente, às vezes, não está caminhando na mesma velocidade. Pois é. Esse é o problema. A gente precisa olhar para isso. E é difícil de controlar também, né? Porque se você pode comprar em qualquer lugar, então toda residência tem um potencial de, né, conter ali algum equipamento, alguma coisa que use algum produto que às vezes a pessoa não sabe muito bem, né? Outro dia eu tava em casa e tinha uma árvore em casa lá, tava cheio de formiga. Aí o meu avô pegou um frasco de thinner para matar as formigas. Só que aí ele não matou só a formiga, matou a árvore também, e assim, fico preocupado, olha, é um produto químico, faz mal, mas até eu conseguir explicar para ele... Eu tomava thinner no café da manhã, né? Ele fala assim, alguma coisa assim. Não, fala que a gente não sabe nada, né? Vai trabalhar e tal. A gente precisa de algumas leis que regulamentem isso. Sim, lógico, né? Um caso muito, muito claro, assim, é o amianto, né? Sim. Se você olhar esses programas de reforma americana, a primeira coisa que eles fazem é análise de amianto, ver a tubulação, ver não sei o quê. Sim. Às vezes vê o chumbo das tintas da parede, e a casa foi muito antiga. A gente nem sempre tem essa preocupação aqui. Pois é. Né? Então precisa realmente de regulações nesse sentido, assim. Mas acho algo positivo que eu até descobri, eu não sabia que tinha, existe a avaliação de risco clássica que a gente faz, que ela é pós-contaminação, em geral, né? O evento já aconteceu e ela é histórica, né? De algo que já aconteceu. Só que existe também a preditiva. Essa eu confesso que eu não conhecia, que é justamente para liberar o uso de algum produto. Então, se faz uma avaliação de risco ecológica, e aí com isso é que vai dar subsídio para a saúde humana, de produtos, né? E aí até tinha bastante coisa lá no Congresso sobre isso, e eu fiquei realmente surpreso, né? Porque você faz, no final das contas, são dados muito teóricos, né? Não são dados reais, mas é interessante ver que o pessoal faz algo desse tipo também, né? Eu achei bem legal. Deveria ser assim em todas. Também tem a avaliação de risco da saúde pública, né? Ela é muito mais voltada também para o engajamento da sociedade. A sociedade faz parte das etapas. E voltada para recomendações para a saúde pública. Então, uma avaliação de risco voltada para o modelo da ATSDR. É diferente do que se faz geralmente no GAC. Tá aí algo que a gente deveria estar convergindo, né? Não, com certeza.
Nós seguindo devemos aprender. caminhos É diferentes. que a nossa é muito confortável para nós, sabe? Porque assim, o que acontece, né? A gente vai coletar amostras de solo e água, e assim, existe um risco, porque se você coletou a amostra de água e devia ter 5 de benzene, tem 50, você tem que fazer alguma coisa. Daí a avaliação de risco é confortável porque fala, bom, de repente os 50, nesse nosso cenário aqui, os 50 não tem problema, sabe? Mas eu acho que elas se complementam, né? As avaliações de risco se complementam. Cada uma com o seu objetivo, com a sua Para conclusão. avaliar o cenário. Acho que são estudos que se complementam. É que é difícil, né? De avaliar tudo. Pois é. Mas Pois é. E é muita estimativa, né? Muito modelo, né? Na nossa, por exemplo, é bastante modelo, né? Então a gente acaba não conseguindo saber o que acontece, né? De verdade. verdade. Bom, quais são os próximos passos de vocês dentro da saúde pública e do GAC, ou só da saúde pública, ou só do GAC? O que vocês vão fazer nos próximos meses, próximos anos aí? Olha, eu acho que eu tenho muito que aprender ainda. Todos nós. Tem muito que aprender cada vez que agora, dentro da saúde pública, efetivamente, eu vejo que eu não sei quase nada. Então, talvez meu intuito nos próximos meses seja aprender, estudar, me qualificar mais, que eu possa trazer, realmente colaborar com essa temática. Nem que seja um grãozinho ali, mas que eu possa fazer alguma coisa bacana nesse sentido. Bom, ainda para eu não passar a bola para mim, você trabalhou bastante, né, Faira, em consultoria e agora partiu para a parte pública. Qual foi a principal diferença aí que você sentiu de, olha, tal coisa aqui eu não posso fazer, tal coisa ali eu fazia de uma maneira bem tranquila? Acho que é legal também ter uma visão dessa mudança aí que você fez. Olha, tem sido uma virada de chave, realmente. Olhar esses temas pelo olhar da saúde pública, especialmente do setor público. Porque é pensar na sociedade mesmo. Na sociedade no geral. Em todos. Algo que fique bom tanto para o produtor, quanto para a população, para a comunidade, né? A gente faz parte do todo, é um sistema grande, é um sistema complexo, é um sistema que envolve, a gente precisa tanto do trabalhador, o trabalhador precisa trabalhar, a indústria precisa produzir, mas ao mesmo tempo a gente tem que proteger a saúde pública, a gente tem que proteger as comunidades, pensar de uma forma que fique bom para todos. Caminhar nesse sentido. Eu acho que isso foi uma grande virada de chave. Caminhar no sentido que fique bom para todos. Sempre pensando na comunidade, na sociedade, em geral. Realmente acho que o papel como órgão público, né, é muito conciliador, né? Tentar fazer o melhor para todas as partes, só que umas demandam mais, às vezes acho que exerce mais força que outras, né? Acho que é um desafio mesmo. E a gente tem que pensar que alguns métodos têm que ser mudados, Lucas. Têm que ser mudados e a gente precisa trabalhar nisso. Dar subsídios para que aconteça a mudança. Bom, agora tem que falar, né? É você. Não tem como escapar. Passei a bola. Assim, eu vejo um grande caminho que a gente pode percorrer e integrar realmente as duas ciências. Talvez seja a melhor forma de a gente se aproximar e conseguir conectar, porque o que eu imaginava, né, inicialmente era, olha, eu fiz aqui uma avaliação de risco, isso aqui vai direto para o setor de saúde, né, vai encaminhar, a CITES vai encaminhar para eles, e aí eles vão tomar alguma providência. Só que essa comunicação, né, até a Faira trouxe, ela existe, só que as visões ainda precisam se estreitar um pouco mais para saber, será que a gente está olhando bastante para consumo de água subterrânea? Que isso é uma questão que, pelo menos para mim, era bem clara que, olha, é a vigilância que vai lá e fala, olha, você não pode consumir,
comunica lá com o DAE, que é o órgão de regulador também das águas. Só que inalação de vapores, será que a parte da saúde está olhando para isso? Será que a CETESB está comunicando essas questões? Então, é algo que eu fiquei imaginando e espero, ao longo aí desses mais um ano e pouco, talvez 2, eu consiga amadurecer um pouco mais a questão e tentar contribuir, né? De alguma maneira, um pouquinho que eu sei, para fazer a nossa parte como comunidade, né? Eu, pesquisador, estou ali na faculdade pública, o que eu quero é retribuir um pouco, né, para a sociedade de alguma maneira. Acho que eu visualizo assim. E duas coisas que eu queria que vocês falassem para os ouvintes. A maioria das pessoas que ouvem, quase todas, né, são do GAC. Então, uma coisa, o que a pessoa do GAC, uma coisa assim que a pessoa do GAC pode fazer que vai contribuir melhor com a saúde pública, e vai contribuir mais para a saúde pública. E a segunda, se uma pessoa do GAC fala assim, puxa, esse negócio que eles falaram é legal, esse tal de saúde pública é bacana, que caminho elas têm que percorrer, assim, para onde que elas vão, quem que elas vão procurar, manda um e-mail para quem, né? Esse tipo de coisa. Boa pergunta, Marcos, porque não existe receita de bolo. Não existe. Dependendo do problema, pode procurar a vigilância sanitária, pode procurar Secretaria de Saúde, enfim. Depende muito do que precisa. E se alguém do GAC quiser realmente contribuir com isso, eu acho que é um pouco do que a gente já falou, de fazer estudos robustos, dados de qualidade, para que a gente realmente determine a exposição, que a gente tenha dados confiáveis, que subsidiem. Olha, eu vou ser um pouco mais minimalista. O que eu tento fazer para compartilhar um pouquinho o que é contaminação, o que é impactos na saúde. Toda vez que alguém me pergunta, por exemplo, o que eu faço, não, Lucas, mas você trabalha com meio ambiente e tal, aí eu tento explicar, assim, de alguma maneira que eu faça ser entendido, e sempre que eu posso, até sou meio taxado, meio de chato, assim, né, mas você só fala de áreas contaminadas e tal, mas eu gosto realmente de em algum lugar, a gente tá trocando uma ideia ali, um papo, falou, mas questão de contaminação ambiental, sabia que posto de combustível gera contaminação? As pessoas falam, nossa, mas não sabia, tal. Então, eu vou por esse caminho de, vou compartilhar aqui aos poucos, de uma maneira bem informal, mas eu sei que eu tô, né, distribuindo ali uma sementinha que pode crescer e por aí vai. Quando eu estava buscando essa parte de saúde pública, eu encontrei duas instituições legais que trabalham com isso. Uma é a FSP, lá da USP, e a outra, um grande instituto muito bem reconhecido, é a Fiocruz. Né? Só que aqui a gente, aliás, eu e Tanaka estamos em São Paulo, o cara está lá em Brasília, mas a Fiocruz fica no Rio de Janeiro. Aí eu falei, olha, não vai rolar, mas é uma instituição que também se debruça bastante em estudos de saúde pública e trabalha bastante, né? Ela estava também presente lá no Congresso. E quanto ao GAC tradicional, eu sou obrigado a concordar aí com a Faira, entender também a dimensão dos nossos trabalhos. Não é meramente um produto que vai para a CETESB e acaba ali, né? Ou então atingir os objetivos ali do cliente, atingir metas de remediação. Eu penso bastante que não é só isso, apesar de é só isso que a gente coloca no relatório, mas eu imagino que tem muita coisa envolvida e que a gente acaba fechando os nossos olhos, mas eu gostaria de não fechar. Puxa, é um negócio que eu sempre tive vontade de fazer, né? Chamar alguém para falar o que é saúde pública, tem de interface com o GAC, como que a gente pode melhorar essa interface, essa comunicação, porque eu sempre acho, né, que o GAC é totalmente ligado à saúde pública, e se não é para isso, então nós não estamos fazendo nada de importante aqui, né? Nós estamos fazendo o GAC para a saúde pública.
E foi muito bom ter falado com vocês. Agradeço pra caramba aí a disponibilidade de vocês. E então é isso. Agora o podcast é de vocês. Pode falar o que vocês quiserem aí. Eu que agradeço o convite, que isso. Foi muito legal. Eu aprendi muito também. Então, aprendi muito com vocês aqui. Muito, muito obrigada pelo convite, vocês. Faremos mais, Faira. Se você gostar, faremos mais. Com certeza. Mais. Isso aí. Valeu, pessoal. Até. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio interessantíssimo com a Faira Barroso. Foram várias coisas muito importantes tratadas aqui, como o próprio trabalho de mestrado dela, avaliando a quantidade de chumbo e outros metais no sangue de crianças expostas por conta do trabalho informal, precarizado das suas mães em pequenas manufaturas. E essas mulheres fazem esse trabalho nas suas próprias casas, trazendo a contaminação para o seu lar, o que é um grande absurdo. Bom, além disso, ela falou coisas muito relevantes sobre os trabalhos de vários entes que cuidam da saúde pública, seus regulamentos, linhas de ação e onde o GAC se insere nessa intrincada rede. Mas eu penso que o mais importante que ela tratou é a recomendação que ela dá para que nós, do GAC, façamos o que ela chamou de GAC de qualidade, coletando dados corretamente que realmente permitam um diagnóstico adequado, um modelo conceitual adequado, inclusive aos olhos da saúde pública. É a saúde pública que, em síntese, cuida da saúde da comunidade, da saúde coletiva, pensando na sociedade como um todo, e, para fazer isso, a saúde olha para todas as faces do prisma. A face do GAC tem que estar muito bem polida para que a visão não seja distorcida. Façamos então a nossa parte. Agradeço demais a Faira pela conversa e também, claro, ao Lucas por suas excelentes contribuições e sua valorosa ajuda como co-host. Então, obrigado, Faira. Espero que tenhamos outras oportunidades. Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos acompanham, leem, sugerem, questionam, compartilham, enfim, que nos ouvem todas as semanas aqui no podcast Áreas Contaminadas. Vocês são a razão de existência desse canal e também de outros que propomos e conduzimos nos estúdios ECD. Continuem conosco, o nosso podcast está no Spotify, está no YouTube, também em outros agregadores, e continuem conosco nas redes. O Instagram é @ecdambiental, temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, assine a nossa querida newsletter, o link para a inscrição gratuita está aqui na descrição desse episódio, e ouçam também o nosso screening de notícias. Enfim, fiquem conectados conosco. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.